2 Coríntios 1, 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que escreve esta carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, que, com quase toda a certeza, foi o maior cristão de toda a história do cristianismo, ele passou por grandes tribulações. E aqui, na segunda carta aos Coríntios, ele relata um pouco disso. Ele não queria que os irmãos ignorassem a tribulação que sobreveio na Ásia. Ele foi oprimido acima das suas forças, fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, desesperou até da própria vida, de modo tal que até da vida desesperamos. Tinha uma sentença de morte, tínhamos a sentença de morte. Tudo isto não porque Deus não amasse Paulo, mas ele mesmo, Paulo, assume que Deus permitiu tudo isto para que ele não confiasse em si mesmo, para que não confiássemos em nós, para que ele não confiasse nas suas qualidades, no seu percurso como apóstolo, até não confiasse na sua própria fé, mas confiasse única e exclusivamente em Deus. Mas em Deus. O Deus que ressuscita os mortos. A nossa confiança, a nossa fé tem que ser única e exclusivamente em Jesus, em Deus, e nunca em nós mesmos. Como é que podemos saber que confiamos apenas no Senhor e não em nós mesmos? Que não confiamos até na nossa própria fé? Podemos saber quando oramos, quando jejuamos, mas oramos e jejuamos não para depender de nós, mas para depender e receber tudo do Senhor. Quando, como Paulo diz mais à frente, nos versículos 10 e 11, ele diz que o Senhor, que ressuscita os mortos, é o qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Podemos saber que confiamos apenas no Senhor quando, como Paulo diz aqui, temos a certeza que o Senhor nos livrou e nos livrará. Mas também, como Paulo diz, quando temos a consciência que não estamos sozinhos. O Senhor, o Deus que ressuscita os mortos, ele livrou Paulo de grande morte e livrará, e ele esperava no Senhor. E também nos livrará ainda. Mas podemos também saber que confiamos apenas no Senhor quando temos a consciência, como diz Paulo aqui no verso 11, que não estamos sozinhos, mas temos a ajuda dos irmãos na oração. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Paulo, ele pedia a ajuda dos irmãos na oração, para que o Evangelho continuasse a ser anunciado e para que assim o grande e final objetivo fosse feito. Sejam dadas graças a Deus. Como Jesus disse em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Podemos aprender com o apóstolo Paulo, que ele mesmo teve de aprender a não confiar nele mesmo, mas em Deus que ressuscita os mortos. E podemos saber que confiamos apenas no Senhor, quando oramos, quando buscamos o Senhor, para que possamos depender dele e receber tudo dele, sabendo que ele nos livrou e nos livrará. Esperamos nele, mas também sabemos que confiamos apenas no Senhor, quando somos humildes o suficiente para pedir orações por nós, para que possamos ficar firmes no meio das tribulações e assim sejam dadas graças a Deus, a nosso respeito, porque no meio da luta, da tribulação, não deixamos de confiar nele, não deixamos de confiar no Senhor.